Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne e você está no Bora Mundo e olha só, hoje eu vou te ensinar um esquema fatal que provavelmente você está fazendo errado, muito provavelmente, tá? Provavelmente você está construindo as respostas das perguntas de uma forma errada. Você está respondendo errado, né? Muito provavelmente. Eu quero mostrar pra você onde está o erro e eu vou te mostrar como consertar esse erro, tá certo? Isso acontece no ambiente acadêmico, isso acontece todo dia no ambiente acadêmico, as pessoas tendem a errar nisso aí e eu vou explicar o porquê. Eu vou usar como exemplo, eu não tô aqui pra denegrir ninguém, pra sujar a imagem de ninguém. Inclusive eu agradeço essa inscrita por ter mandado essa pergunta e essa dúvida, que foi por causa da pergunta e dúvida dela que eu lembrei desse problema e decidi fazer o vídeo, tá certo? A nossa queridíssima e sempre presente inscrita, a Natália Carvalho, palmas para ela, que tá aí com a gente estudando Firmona. E ela construiu, ela tinha uma dúvida, e dentro dessa dúvida ela construiu uma possível resposta. E ela falou, é isso mesmo a resposta? A resposta dela foi o seguinte, no Renascimento se manteve os métodos de ensino medieval com ênfase nas aprendizagens científicas e o retorno aos valores greco-romanos, que visam incluir todos na sociedade. Ela deu uma possível resposta, tá? Não vou falar o contexto aqui. A ideia aqui é que essa resposta, possível resposta, ela está errada. Ela não está errada nas informações. Ela está errada na construção da resposta. No mundo acadêmico, essa resposta está errada, certo? Totalmente errada. E eu vou explicar o porquê. E não se preocupem, se você faz errado, e eu creio que 90% das pessoas que estão na faculdade fazem errado, tá? Principalmente as que estão começando agora, primeiro ano de faculdade aí, segundo, e dependendo se a faculdade for um lixo, você tá no quarto, tá acabando, tá no quinto e continua fazendo isso, certo? Então a gente vai resolver esse seu problema hoje, tá? Bom, vamos lá. O problema dessa resposta é uma resposta que generaliza a informação. Generaliza o ponto principal. Generaliza as informações principais. Generaliza a ideia principal, certo? É como se você falasse, por exemplo, que todo movimento de educação do Renascimento tivesse abordado essa proposta científica, né? E assim como todos os outros pontos que tem aqui nessa resposta. Como é que a gente constrói uma resposta, então, correta, certo? Você vai pensar em 3 pontos que eu vou te explicar, tá? Primeiro, referência histórica. Você não pode chegar e falar assim, olha, porque no século XVII, o pensamento pedagógico, ele era positivista, né? Ele era positivista. E o positivismo, ele tem um posicionamento que ele acha que a gente tem que ser mais pragmático, mais prático, né? Tá muito bonito, certo? Tem palavras muito agradáveis, um afloreio muito interessante. Só que tá errado essa resposta. Tá errado porque no mundo acadêmico existe uma coisa que é a propriedade da ideia, a propriedade do contexto. Você precisa ter referência histórica na sua resposta. A sua resposta tem que apresentar, certo, de uma forma muito pontual, uma referência histórica. De que momento exatamente você está falando? De que região você está falando? De que local específico você está falando? Né? De onde que vai vir essa ideia? Segundo ponto é o contexto histórico, né? Você precisa apresentar as referências. E o contexto é o quê? É o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, no século XVIII, certo? No iluminismo, no século XVIII, o pensamento positivista era um pensamento muito forte na pedagogia, na educação, para a educação, você tem que colocar um contexto histórico, né? Esse contexto histórico é você falar um pouquinho sobre a situação daquele momento e daquele local. Por que isso é importante? Aí eu volto na resposta errada, né? Porque não dá pra você generalizar. Não era todos os movimentos de educação que eram positivistas ou pragmáticos, né? Então quer dizer, você está falando
da ideia geralmente de um grupo, e talvez de um cara só, e talvez de uma cidade, que ele foi o expoente dessa ideia nessa cidade, tipo na Suíça, tipo o Pestalozzi. Então assim, você tem que colocar aquela ideia no lugar de onde ela é, né? Então você precisa de contexto histórico. Olha, nessa época estava acontecendo tal coisa, o pensador tal teve tal ideia, né? Essa ideia tem muito a ver com a situação daquele momento, que era assim, 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 assado, né? O que você está fazendo? Você está dando todos os pontos para que a pessoa entenda o porquê daquela ideia, o local daquela ideia, o contexto daquela ideia, o dono daquela ideia, certo? E a questão de o porquê que essa ideia funcionou ou não, tá? Outra coisa é o recorte do contexto, tá? Esse recorte do contexto é exatamente você deixar muito específico. É você falar assim, olha, eu tô falando aqui de um pensador na cidade tipo de Genebra, por exemplo, e esse pensador na cidade de Genebra desenvolveu um pensamento tal sobre a educação no ano tal, porque ele foi influenciado em tal outro pensador, o cara fundou uma escola e lá em Genebra repercutiu o seu posicionamento educacional. E só agora, nos tempos modernos, que nós usamos a referência dele, porque ele se tornou um pensador esquecido durante um tempo. Só que nós voltamos a resgatar aí o pensamento dele, porque lá em Genebra, na escola que o cara fundou, era importante, e hoje nós vimos que é importante e cabe para o nosso momento social. Você está fazendo um recorte, né? Por quê? Porque essa ideia ela teve um lugar específico, ela aconteceu com mais força em um lugar específico, certo? Em um espaço e uma dimensão específica, em todo um contexto específico. E no final, o último ponto é você sintetizar isso. O que eu estou querendo dizer para você? Que uma resposta acadêmica, uma resposta correta para o mundo acadêmico, é uma resposta onde você não pode tratar os pontos da resposta como generalizações. Quando você falar que a ideia dominante no século tal era a ideia, por exemplo, pragmática, certo? Você não pode só jogar essa resposta, né? Você tem que falar assim, olha, a ideia pragmática da qual os seus maiores expoentes, os seus maiores pensadores foi fulano, fulano e fulano de tal, certo? Foi a ideia que dominou parte do cenário da educação naquele momento, parte da construção pedagógica, né? Parte, por quê? Porque não era todo mundo que concordava, não eram todos que abraçaram essa ideia não alcançou todo o mundo. Então falar que o século e aquele momento era dominado por determinada ideia é um erro fatal porque aquilo não é generalização. Por isso que quando você vai construir um conteúdo, um texto, ou quando você for fazer o seu TCC, você precisa dar referências em tudo que você for falar, em todas as ideias que você for apresentar, certo? Referências por quê? Porque você precisa direcionar e apresentar exatamente qual é a fonte daquilo, certo? Você precisa mostrar qual é a fonte daquilo que você está expondo, tá certo? Não dá pra você simplesmente colocar uma ideia e não colocar quem foi o maior dono da ideia ou de onde você tirou a ideia, como se a ideia fosse sua e sendo que ela não é, né? Então, quando você vai construir uma resposta e ela não cita quem é o dono da ideia, ela não cita quem é o lugar, não cita o contexto, não faz o recorte histórico, você está jogando e as pessoas vão acreditando naquela mentira teórica, naquela mentira, na verdade, de síntese, né? Naquela mentira de hipótese. Você constrói uma ideia e fala, olha, que nem aqui, olha só, a generalização. Será que naquela época se manteve os métodos do ensino medieval com ênfase nas aprendizagens científicas, né? Olha só. E tá, mas isso aqui está acontecendo aonde? Isso aqui é no Ocidente? Isso aqui é no Oriente? Se manteve os métodos do ensino medieval com ênfase nas aprendizagens científicas. Aonde que se manteve esse método? Foi em locais específicos? Porque tem coisas que aconteceram em países específicos, tá certo? Genebra, Suíça e tudo mais. Então, aonde aconteceu isso daqui, né? Essa época medieval, você está falando mais ou menos que momento medieval? Porque assim, o ensino medieval, ele teve vários momentos diferentes. Vamos lembrar que a Idade Média
ela tem 1000 anos. Ela começa quando cai o Império Romano, em 400 anos depois de Cristo. E lá em quase 1500 a Idade Média acaba. Então, quer dizer, a Idade Média tem 1000 anos. E dentro da Idade Média tem um período histórico chamado feudalismo, que não foi igual toda a Idade Média. Então, assim, de que momento da Idade Média, de que recorte, de tipo de educação você está falando? Porque aí você vai pegar o Erasmo de Roterdã, você vai pegar vários outros pensadores, Martinho Lutero, que pensavam de forma diferente a educação em momentos diferentes dentro da Idade Média. Então a minha pergunta para você que vai construir uma resposta é: de que tipo de educação da Idade Média você está falando? É da educação de Santo Agostinho? É um negócio mais moderno? Do que é? Porque quando você joga assim, a Idade Média, o ensino medieval, pode ser N linhas de pensamento medieval. Das mais religiosas às menos ortodoxas. Então, assim, olha só como tá vago, como não dá para saber direito. Isso precisa ter referências, né? Você tá falando exatamente de que tipo? Eu tô falando de um tipo de pensamento dominante no final da Idade Média, onde os pensadores principais eram fulano de tal, onde uma das ideias principais era assim, assim, assim no ensino, e dentro desse ensino que tinha, dentro dessa visão que era mais dominante nessa época, nesse contexto e nesse espaço geográfico, nesses países, nessas regiões, olha, também foi se adotado o ensino científico que surgia naquele momento. E qual era a qualidade do ensino científico daquele momento? Então olha só, caraca, como a resposta, na verdade, ela é muito maior, e ela tem que ser muito maior se você quiser passar uma verdade na resposta, certo? Essa resposta aqui a gente cria no ensino médio, no ensino fundamental. A resposta acadêmica, você precisa matar a cobra e mostrar o pau. Você precisa falar assim, olha, estou falando disso, a referência é isso, o recorte histórico é isso, o dono da ideia é isso, os autores do movimento são esses, certo? Senão as pessoas vão ler, o professor vai ler, ele vai achar até que você se esforçou, mas ele não vai ver ali uma atenção e um preparo para lidar com a questão acadêmica, né? Então, por exemplo, eu pego esse livro aqui, certo? De História da Educação, do qual eu estou apaixonado por ele, porque o Manacorda é um monstro, sério? Mário Aligueiro Manacorda. Leiam, tá? Tem o link aqui na descrição para você comprar o livro, tá? Compre aqui pelo link para ajudar o canal. Esse livro aqui é muito bom. Só que ele tem determinada forma de abordar a visão sobre a história da educação. Por exemplo, esse livro, ele não vai apresentar as teorias da educação. Olha só, então se você vai comprar ele achando que, nossa, eu vou aprender sobre as teorias de diversos momentos da história, né? Você não vai. Ele tá preocupado em mostrar como é que aquele tipo de visão da educação se comportou naquele momento histórico. Olha só, então assim, ele vai falar, por exemplo, do pragmatismo ou da educação socialista, neoliberal, e ele não vai ficar explicando as teorias, não. Ele vai falar já como é que o negócio estava na sociedade, como é que a sociedade aceitou, quais foram os problemas, quais foram os benefícios, né? Então, quer dizer, se você não conhece a estrutura do livro do cara, se você não entende como é que o Manacorda aborda o sistema de educação, como é que ele está abordando a história da educação, principalmente nesse livro, você vai pegar um texto dele, ler e vai escrever errado, né, o conteúdo que ele está te mostrando. Você vai apresentar errado na resposta. Por quê? Porque você não sabe como ele está tratando aquele conteúdo, certo? Então, quer dizer, você pode estar afirmando uma coisa, falando que ele está afirmando, sendo que nem ele está afirmando. Então, isso é um perigo. Então, é um perigo por quê? Porque por falta de referência. Então, em vez de você ficar com a responsabilidade do contexto da resposta, você joga a responsabilidade para aquele que tem capacidade de ser responsável por ela. Se ele é o autor da ideia, eu vou referenciar esse cara. Vou colocar, segundo o Manacorda, em seu livro tal, ele pensa assim, 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 sobre tal momento da educação, que segundo a sua visão, a sua construção,
a sua pesquisa mostra que aquele momento tinha, naquele período, tinha como ideia dominante assim, 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 com tais pensadores. Olha só que louco. Você está mostrando para a pessoa e apresentando para ela todo o contexto e todo o conteúdo que ela precisa para entender exatamente todas as informações que ela precisa sobre aquilo, tá? Então, uma resposta acadêmica sem essas referências que vão esclarecer todos os pontos para essa pessoa é uma resposta que está incompleta, é uma resposta que está errada e é uma resposta ruim, certo? Então, a partir de hoje, o que você vai fazer, amiguinho e amiguinha? Tudo que você for escrever, você vai se perguntar assim: oxe, mas de quem era essa ideia? Nossa, mas que momento que era esse? Mas quem que pensou isso? Entende? Então, quando você se pergunta isso, você vai encher a sua resposta. E quando você encher a sua resposta, você vai começar a construir uma resposta verdadeira sobre aquele tema, certo? É a mesma coisa que eu falar assim pra você, olha, os marxistas do século XIX, eles estavam equivocados porque o que a guerra mostrou pra gente é que o marxismo não dava certo. Você pode ter achado isso muito legal, certo? Muito bacana. Você pode até ter concordado, nossa, é verdade. Só que eu tô falando de que guerra? Eu tô falando de que marxismo, né? De que momento do século XIX? Então, assim, não tem informação nenhuma nessa frase. Ela é só uma frase bonita, certo? E o que é esse marxismo desses marxistas? Eu posso até falar, não, porque os marxistas, como na Revolução Russa de 1917, o Lenin, o Trotsky, Rosa Luxemburgo. E aí? Legal, mas qual era a principal visão deles sobre o marxismo, sobre o socialismo? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Assim, não se assustem pelo fato de eu estar usando essa linha de pensamento. E aí? O que você realmente entendeu da resposta? Se você for parar para refletir, você não entendeu nada. Você só concordou comigo que é isso mesmo. Você falou, não, é isso mesmo. Só. Mas você não sabe a ideia do cara, quem são os caras, quais eram os pensamentos dele, se tem diferença do marxismo do século XIX para o século XVIII do Marx. Você pode usar isso em qualquer tipo de pergunta. Então, assim, a resposta acadêmica, uma resposta que precisa de referências, tá certo? Então, uma resposta generalizada é uma resposta que está errada. As crianças podem fazer isso porque ainda não vão trabalhar com muitas referências, tá? Mas agora já estão trabalhando no ensino médio, né? As escolas que prestam, que são pouquíssimas. Então, trabalhar essas referências, né? Da onde você pegou, quem falou, quem é o dono da ideia, em que momento histórico, né? Faz um recorte. Então, isso é o correto, tá? Eu fiquei muito preocupado com essa ideia, eu quis fazer esse vídeo, não quis fazer um vídeo curto, porque eu quero que você entenda ponto a ponto, tá? Eu podia ter feito um vídeo de 5 minutos, mas você ia sair com um monte de dúvida, tá? Então, é o seguinte, eu vou deixar um desafio pra vocês aí, tá? Eu vou deixar um desafio que, assim, pra você entender, vamos fazer um exercício, eu sou um cara que gosta de exercício, pega uma pergunta e constrói a resposta dela aqui nos comentários. Uma pergunta simples, tá? Sobre pedagogia, sobre alguma corrente pedagógica. Uma pergunta simples, pega. Eu vou deixar até algumas aqui na descrição, beleza? Eu vou deixar algumas perguntas na descrição. Você escolhe uma e constrói a pergunta, a resposta. Vamos ver se vocês entenderam a proposta do vídeo e se vocês conseguem produzir essa resposta de qualidade. A melhor resposta eu vou deixar lá fixada no topo para o pessoal observar e ver esse bom resultado. As outras, que também vão ser boas, com certeza, vão estar lá nos comentários, certo? Então espero que você tenha entendido e nunca mais, pessoas, estou falando para todos que estão assistindo o vídeo, nunca mais generalizem uma resposta no mundo acadêmico e nunca mais façam respostas superficiais no mundo acadêmico. Quem perde não é o professor, quem perde é você, porque você deixou de pesquisar e entender de fato aquela ideia. Você só pegou um resuminho que às vezes você nem entendeu, construiu uma ideia bonita,
mas profundamente você não conhece a realidade daquilo, certo? É isso então, valeu, até o próximo vídeo. Não se esquece, aqui embaixo vai ter as perguntas, eu vou ver as respostas. Outra coisa importante é que tem livros que eu vou indicar aqui pra vocês de várias áreas, principalmente pedagogia, aqui embaixo. Tenho certeza que pode te ajudar, tá certo? Então clica lá, compra para ajudar o canal, compartilha e, compartilha com o pessoal da sua facu, do seu curso, que muitos deles fazem isso daí, é normal o pessoal fazer essas perguntas, respostas superficiais assim, que medonhas, né? Então é isso. Até o próximo vídeo e até mais.